Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse: Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vós lamentarei, mas o mundo se alegrará. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que temos o costume de meditar a palavra de Deus frequentemente e caímos numa liturgia desta como hoje, uma palavra desta que Deus nos dá, nós podemos até ficarmos em dúvida se não prestarmos atenção nos mínimos detalhes. Porque aqui, se vocês perceberem, quando diz assim, mediante a resistência dos judeus em crer na pregação de Paulo, que insistia com eles que Jesus era o Messias, não é verdade? Paulo sacudiu as vestes e disse: Vou dirigir-me aos pagãos. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 6. Então parece que Paulo se estressou de uma forma e disse: Vou dirigir-me aos pagãos. Então, se nós temos esse costume de meditar na palavra, nós vamos perceber que lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6,
Quando Jesus enviava os 12 discípulos, ele recomendou o seguinte a esses discípulos: não tomeis o caminho dos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está em Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 6. Aí nós percebemos, será que Paulo desobedeceu Jesus Cristo, a palavra de Deus, quando ele disse: vou dirigir-nos aos pagãos? Quem eram os pagãos? Caríssimos, gentios ou pagãos era um termo usado para se referir a todos aqueles que não eram judeus ou eram incircuncidados. Interessante isso, interessante notar que no início da pregação de Jesus e dos apóstolos, de certo modo, não davam preferência aos gentios e aos pagãos. Mas se vocês perceberem em Mateus 10, 5 e 6, Jesus diz: não tomeis o caminho dos gentios, nem entrei em cidades samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não proibiu ninguém, nenhum discípulo e nenhum pregador fosse aos pagãos, aos incircuncidados. Ele apenas pediu: dirigi-vos antes, dê preferência. Isso não quer dizer exclusão, como podemos perceber na leitura de hoje. E em muitas passagens do Evangelho em que Jesus se dirige aos gentios ou pagãos, ele proclama até que a fé deles era superior, como podemos verificar em Mateus 8, versículo 10. Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Ele estava se referindo ao centurião. Lembram dessa passagem? Ou seja, a prioridade era sempre as ovelhas perdidas. Mas por que as prioridades eram sempre as ovelhas perdidas? Porque essas ovelhas perdidas conheciam a palavra de Deus, mas desviavam-se dela ou a deturpavam. Ainda acontece hoje em dia, queridos irmãos e irmãs. Muitos de nós cristãos católicos, depois de batizados, depois de catequizados, depois de temos uma caminhada, nós começamos a deturpar, nós começamos a nos desviar. Deus dá preferência a essas ovelhas perdidas que já têm a palavra de Deus, que já têm a sua palavra. Com isso, nós podemos notar que nos versículos de 5 a 8, que nos mostra que inicialmente a regra da evangelização era antes para os judeus e depois para os pagãos. Podemos verificar em Atos 3, 26, 13, 46, 19, de 8 a 9, 28, versos 28. Então eles se beneficiaram com a recusa. Então os pagãos se beneficiaram com a recusa dos judeus. Os pagãos, apesar de se sentirem excluídos, queridos irmãos e irmãs, eles não estavam presos à lei. Por isso seus corações estavam mais abertos à boa nova. E o que é estar preso à lei? Era justamente como estavam os judeus. Vou citar um exemplo. Nós temos preceito de ir à missa todo domingo. Mas se nós temos esse preceito, ou seja, essa lei de irmos à missa todo domingo e não conhecemos o significado da missa para nós estamos presos à lei e isso acaba não tendo nenhum significado para nós. Nós sabemos que nós temos que confessar, participar do sacramento da confissão frequentemente, mas se nós participarmos do sacramento da confissão sem saber o seu verdadeiro significado, o benefício que faz para a nossa alma não vai fazer sentido nenhum. Nós temos que ser batizados e se nós formos apenas batizados para cumprir uma tradição de família sem saber o verdadeiro significado do batismo para nossas vidas, nós estamos presos a uma lei. Não estamos de coração aberto. Agora, quando nós estamos de coração aberto, aí o Espírito Santo age. Mesmo diante de tantas perguntas, diante do cenário mundial, nos sentimos como os discípulos do Evangelho. E quanto mais perguntamos e procuramos entender, mais Cristo prescruta os nossos corações, motivando-nos à fé. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, nós vimos: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.
Oh glória, Senhor, nossa tristeza se transformará em alegria. Toma posse dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Nos momentos de dúvida, de obscuridade do espírito, da noite, do silêncio de Deus, a fé nos afirma que Ele vai na direção do coração aberto dos que se sentem excluídos. Amém, irmãos? Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção. Concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.